Oi pessoal do nono ano, vamos aqui para dar continuidade, né, nossas aulas online. Hoje a gente vai para a segunda parte do nosso capítulo 2, que são o que? Substâncias nos seres vivos. A gente vai ver o que? Lipídios e proteínas, certo? E a gente vamos dar aqui sequência à nossa aula, né? Vamos falar sobre os lipídios. O que são os lipídios? Lipídios ou gorduras são moléculas orgânicas insolúveis em água, insolúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Também chamados lipídios ou lipídios, né? Desculpe, lipídios ou lipídios. Essas biomoléculas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Podem ser encontradas em alimentos de origem vegetal e de origem animal, e seu consumo deve ser feito de forma equilibrada. Aqui são exemplos de gorduras, né, no nosso dia a dia. O azeite, o óleo, o queijo. Também a gente pode ver o coco, né? O coco é riquíssimo em gordura. Funções dos lipídios. Os lipídios apresentam funções importantes para o organismo. Confira a seguir. Serve como reserva de energia, utilizado pelo organismo em momentos de necessidade e está presente em animais e vegetais. Serve como isolante térmico. Nos animais, as células gordurosas formam uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal, sendo fundamental para animais que vivem em climas frios. Ácidos gráficos estão presentes nos óleos vegetais extraídos de sementes, como as de soja, de girassol, canola e de milho, que são usados na síntese de moléculas orgânicas e das membranas celulares. A absorção de vitaminas auxilia na absorção das vitaminas A, D, E e K, que são lipossolúveis e se dissolvem nos óleos. Como essas moléculas não são produzidas no nosso corpo, é importante consumir esses óleos na alimentação. Aqui a gente tem todas as funções dos lipídios, né? A gente vai de função energética, termogênese, transdução de sinal, hormonal, antioxidante, estrutural, membranas celulares, proliferação e diferenciação celular, isolante térmico, metabolismo do cálcio, coagulação sanguínea, certo? É a estrutura dos lipídios. Os lipídios são ésteres, isso quer dizer que são compostos por uma molécula de ácido graxo e uma de álcool, glicerol ou outra. São insolúveis em água, porque são moléculas apolares, ou seja, não têm carga elétrica, por esse motivo não possuem afinidade pelas moléculas polares de água. Aqui a gente usa um ácido graxo, né? E um glicerol, e aí a gente vai formar o quê? Um lipídio. Tipos de lipídios e exemplos. Vamos ver aqui os exemplos, gente. Temos aqui os carotenoides. São substâncias químicas do tipo pigmento que encontramos na natureza, desde bactérias, algas e fungos até plantas e animais. São os carotenoides que dão na natureza os tons de amarelo ao vermelho. Plantas, algas e fungos e bactérias conseguem sintetizá-los. Já os animais não, devem adquiri-los através da dieta. Os carotenoides são caracterizados por serem lipossolúveis e por terem moléculas oxidáveis. Sua estrutura química é de tetraterpenoides, formado de 40 átomos de carbono, tendo a propriedade de absorver luz visível em diferentes comprimentos de onda. Encontramos mais de 900 tipos na natureza e esta variedade de estruturas moleculares se dá pelos processos que podem ocorrer em suas moléculas: alongamento da cadeia, isomerização, migração de duplas ligações, hidrogenação, deshidrogenação, ciclização, entre outros. Pessoal, isso aqui tudo a gente vai ver muito melhor, principalmente no ensino médio, certo? Em química orgânica. Podem ser divididos em duas classes, os carotenos e os xantofilas. Os carotenoides, que apresentam apenas carbono e hidrogênio na molécula, são chamados de carotenos, que são sintetizados a partir de derivados de isopreno e 5 carbonos. O número variável de ligações duplas conjugadas é o composto que dá o tom amarelo-alaranjado. Já as xantofilas possuem, além de carbono e hidrogênio em suas moléculas, grupos que contêm oxigênio, como hidroxilas, cetonas. São elas que dão a coloração, que vai de amarelo ao marrom avermelhado. Exemplo, a luteína, mixol e a zeaxantina. Os carotenoides são a segunda classe de pigmentos mais importante no processo de fotossíntese, e a maior fonte delas está nas plantas. São eles responsáveis pela coloração laranja do maracujá, da laranja, do maracujá, da abóbora, do tomate, por exemplo. E ainda estão presentes a coloração de alguns animais, como caranguejos, camarão, flamingos e guarás,
que adquirem através da alimentação. Na fotossíntese, tem a função de pigmento que absorvem luz e protege a clorofila contra a oxidação com excesso de luz. As funções dos carotenoides não estão completamente determinadas, mas sabemos que desempenham um importante papel no organismo humano. Estudos recentes têm mostrado a importância dessas substâncias como antioxidantes na prevenção de doenças mediadas por radicais livres contra o câncer e ainda podem atuar como reguladores do sistema imunológico. Isso aqui a gente vê uma imagem, né, de vários alimentos que contêm o quê? Carotenoides, certo? E aqui a gente tem a fórmula molecular de a estrutura química de vários carotenoides, né, do alfa-caroteno, zeaxantina, a violaxantina, certo? O beta-caroteno, enfim, vários tipos aqui. Ceras, outro tipo de lipídio, né? As ceras são lipídios simples constituídos por uma molécula de álcool ligada a uma ou mais moléculas de ácido graxo. São substâncias de alto peso molecular, de cadeia carbônica linear, apresentam solubilidade em lipídios e outros solventes orgânicos, benzina, terebentina, éter e cloroforme, por exemplo. São maleáveis, amolecem a uma temperatura a partir de 35 graus Celsius e apresentam densidade próxima da água. São completamente insolúveis em água, atuando, portanto, como isolantes elétricos. A principal característica das ceras é a sua total insolubilidade em água. Isso faz com que elas sejam muito úteis a plantas e animais. As folhas dos diversos tipos de plantas têm sua superfície envolta pela cera, tornando impermeáveis, o que evita a perda excessiva de água pela transpiração. O corpo de certos animais também é revestido por ceras, como é o caso das aves aquáticas, que têm suas penas recobertas de ceras produzidas pelas glândulas uropigianas, utilizadas sobretudo para facilitar a sua flutuação. No ouvido humano, as ceras ou cerumes são produzidas e expelidas pelas glândulas sebáceas e desempenham a função de proteger a estrutura contra infecções por micro-organismos. Industrialmente, as ceras são aplicadas à produção de vernizes, graxas para sapatos, velas, sabões, ceras para assoalhos, cosméticos, depilatórios, medicamentos e outros. A cera de abelha é muito utilizada para fins medicinais. Se mascada pura, por exemplo, é útil na eliminação de tártaro nos dentes e dos resíduos de nicotina na boca. Se mascada com mel, é eficaz nos casos de sinusite e outros tipos de reações alérgicas. As ceras estão presentes na parede celular de um gênero de bactérias, a Mycobacterium. A parede celular das células desse gênero possui ácidos micólicos, um tipo de cera que confere à célula uma espécie de impermeabilidade. Isso faz com que a célula não responda à coloração de grão. Aqui, né, vários tipos de cera. Cera produzida na abelha, o giz de cera, a cera de sapato aqui, de chão, a cera da vela, por exemplo. E o que são fosfolipídios? As membranas biológicas possuem algumas estruturas em comum, como a dupla camada fosfolipídica, que atua impedindo a entrada de moléculas polares e íons. Existem diversos lipídios que podem fazer parte dessa estrutura de membrana. Em nós humanos temos os glicerofosfolipídios, galactolipídios, sulfolipídios e os esfingolipídios, certo? Os glicerofosfolipídios ou alguns esfingolipídios fazem parte de um grupo que chamamos de fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios compostos por uma molécula de glicerol, por uma cadeia insaturada de ácido graxo e uma cadeia saturada por um ou dois grupos fosfatos e uma molécula polar ligada a ele. Fosfolipídios são moléculas anfipáticas, ou seja, possuem parte da molécula que é hidrofílica, que reage com a água, e outra que é hidrofóbica, né, que não reage com a água, que não se mistura com a água. Possui uma cabeça constituída pelo grupo fosfato polar, ligada a uma camada constituída por cadeias de ácidos graxos, apolares. Na membrana celular, as cabeças polares ficam voltadas para o exterior, as polares para o interior. Está aqui, né, uma molécula de fosfolipídio. A parte polar e a parte apolar. A parte apolar é a parte que se mistura, se envolve somente com gordura. E a parte polar que consegue ter interação com a água. E aqui a gente tem, pessoal, a
a bicamada fosfolipídica, né? Uma camada de proteína e gordura que a gente tem na membrana celular. A gente vai estudar um pouco mais à frente membrana celular e vai ver exatamente isso daqui. Vai ser um negócio chamado mosaico fluido que a gente vai estudar, como é formada a membrana celular. E os glicerídeos? Os glicerídeos fazem parte dos quatro grupos dos lipídios, que consistem em moléculas de glicerol, que tem 3 carbonos, 8 hidrogênios e 3 oxigênios, unidas a 1, 2 ou 3 moléculas de ácido graxo. Quando os glicerídeos estão ligados às 3 moléculas de ácido graxo, são conhecidos como triglicerídeos ou triglicérides. No interior das células, sempre encontramos as moléculas de ácido graxo unidas às moléculas de glicerol, formando os glicerídeos, que podem ser encontrados em alimentos como leite, queijo, ovos, gorduras de origem animal e nos óleos vegetais. Se todos os carbonos de uma cadeia de ácido graxo se unirem através de ligações simples, dizendo que se trata de uma cadeia saturada, como a cadeia do ácido palmítico. Sendo assim, esse glicerídeo será uma gordura saturada, que é sólida em temperatura ambiente e é encontrada principalmente em produtos de origem animal, como carnes vermelhas, brancas, leites derivados. Os óleos encontrados no coco e no cacau são gorduras saturadas. No entanto, se as moléculas de ácido graxo apresentam ligações duplas entre ou mais pares de carbonos na cadeia, dizendo que se trata de uma cadeia insaturada. E o glicerídeo será uma gordura insaturada, que é líquida a temperatura ambiente e é encontrada principalmente em vegetais, como azeite de oliva, castanha do Pará, semente de linhaça, amêndoa, girassol, truta e salmão. Aqui a gente tem o ácido palmítico, né? Que é uma cadeia saturada, e aqui em cima, linoleico, cadeia insaturada. Isso aqui faz com que a gordura seja líquida e aqui faz com que a gordura seja o quê? Sólida. Os organismos vivos utilizam os glicerídeos como reserva de energia. Nos vegetais podemos observar isso em algumas sementes, como a semente de soja, girassol, milho e canola, que armazenam grande quantidade de óleo, caso necessite de energia extra. O homem utiliza esse óleo retirado dessas sementes para a produção de óleo de cozinha. Aves e mamíferos, inclusive o homem, também utiliza essa gordura como reserva energética e como isolante térmico, mantendo a temperatura do corpo constante, sendo que essa gordura se encontra armazenada nas células adiposas, o que se condensa ao redor dos órgãos e abaixo da pele. Certo que a gordura que você tem na barriga, ela serve como reserva energética e isolante térmico. O consumo excessivo de gorduras saturadas faz com que o nível de triglicérides no sangue se eleve, podendo levar ao aparecimento da arteriosclerose, doença que ocorre deposição de gorduras nas paredes dos vasos e artérias, infarto, AVC, o acidente vascular cerebral, a pancreatite e a hepatoesplenomegalia, que é o aumento do fígado e baço. Se associada a alta concentração de triglicéridos no sangue, houver também o colesterol. As chances de doenças crônicas se elevam consideravelmente. Ao contrário do que muitos pensam, não é somente o consumo excessivo de gorduras saturadas que leva ao aumento da concentração de glicéridos no sangue. O consumo excessivo de carboidratos também favorece o aumento no nível de triglicéridos, pois o excesso de glicose no sangue é convertido em ácidos graxos e triglicerídeos. Por esse motivo, a alta concentração de triglicéridos no sangue pode ser causada por outras disfunções, como diabetes. Quando o nível de triglicerídeos no sangue se encontra abaixo de 150 mg por decilitro, pode ser considerado normal. Então, pessoal, ter uma alimentação equilibrada, né, balanceada, com consumo ideal de gorduras e óleos é muito importante, pois o nosso corpo necessita desses lipídios para absorver as proteínas lipossolúveis, vitaminas A, D, E, K, que só se dissolvem em lipídios. Além disso, alguns óleos essenciais disponíveis em peixes marinhos, óleo de fígado e bacalhau, e em vários óleos vegetais são muito importantes na construção das membranas celulares e na síntese das prostaglandinas, que regulam diversos processos orgânicos, como as contrações musculares. Então aqui, né, alimentos com gordura saudável, que tem os pescados, óleos vegetais, abacate, sementes, castanhas. Aqui, ó, gordura ruim, das carnes gordas, margarina, banho de porco, fritura, biscoito recheado. E aqui, pessoal, a gente tem uma estrutura de algumas gorduras. Aqui, ó, colesterol, por exemplo, o glicerol, enfim, a gente tem diversos aqui, os ácidos, né? Desculpe, os ácidos não, as gorduras. E por último, a gente tem os esteroides, a última classe dos lipídios.
Biologicamente, esteroides fazem parte de um grupo complexo de hormônios e enzimas que interagem para a manutenção da vida, estando presentes em quase todas as formas de vida e sendo sintetizadas pelos próprios organismos. Quando se analisa os esteroides do ponto de vista químico, eles são compostos lipossolúveis derivados de triterpenos tetracíclicos. Os esteroides fazem parte de uma classe de lipídios que possui uma estrutura em comum de hidrocarbonetos com 17 átomos de carbono ligados em 4 estruturas cíclicas, como mostra na figura abaixo. Está aqui, ó. Isso aqui é a estrutura base, por exemplo, dos hormônios, certo? Os esteroides são hormônios produzidos pelo córtex suprarrenal ou pelas gônadas, sendo responsável por diversas funções do organismo, incluindo controle metabólico e características sexuais. No 8º ano a gente viu características sexuais, a gente viu testosterona, a progesterona, os estrógenos, são hormônios que controlam essa parte, certo? As características sexuais, o aparecimento de pelos, o aumento das mamas, certo? Esteroides sintéticos derivados da testosterona são muito utilizados na clínica médica e na medicina esportiva e são chamados de esteroides anabólicos androgênicos. Dependendo dos grupos funcionais que se ligam à estrutura base dos esteroides, a molécula terá funções diferentes no organismo. Esses grupos funcionais podem ser diversos, mas os mais comuns são álcools, ésteres, cetonas, aldeídos carboxílicos. Dentre os esteroides naturais, o mais importante é o colesterol e seus derivados, como hormônios sexuais, estradiol, masculino e testosterona. Certo? Os principais tipos de esteroides sintetizados pelo organismo. A gente tem o colesterol, que é super importante, né? Que é presente na membrana celular e envolvido na síntese de hormônios, sais biliares e vitamina D. Os fitoesteroides presentes nas membranas celulares das plantas. Os microesteroides presentes nos fungos. Os hormônios esteroides, corticosteroides, os estrógenos, progesteronas, androgênios, entre outros. Alguns esteroides importantes, né? Então, pessoal, tá aqui, ó. Colesterol. Ele é um álcool insaturado de extrema importância para o nosso organismo. O colesterol ele faz parte da estrutura das membranas celulares, sendo também um reagente de partida para a biossíntese de vários hormônios, cortisol, aldosterona, testosterona, progesterona, dos sais biliares e vitamina D. Os alimentos que são ricos em colesterol são as gorduras de origem animal, tais como carne vermelha, ovos, laticínios e o excesso de sangue. É um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças arteriais coronárias, principalmente do infarto agudo do miocárdio. Isso aqui é a fórmula estrutural de quem? Do colesterol. O estradiol é o principal hormônio sexual feminino produzido pelos ovários. Ele é a base dos estrógenos, outros hormônios sexuais femininos, tais como a progesterona. Possui como função a regulação dos ciclos menstruais, a ovulação, síntese de proteínas do útero, glândulas mamárias e vagina, bem como estimular a estrutura óssea e muscular que dão as características do corpo feminino. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino. Também está presente no corpo das mulheres. Sua produção se dá pelas 3 glândulas esteroides, que são córtex adrenal, testículos e ovários. É o hormônio que promove e manutenção da produção de espermatozoides e das características masculinas, tais como barba, músculos e voz grossa. Daqui a gente tem, né, a imagem do estradiol e da testosterona, o hormônio masculino e o feminino. Alimentos ricos em lipídios. A ingestão de lipídios ela é fundamental, pois ele traz diversos benefícios para a saúde, auxiliando no funcionamento dos organismos. Os alimentos ricos em lipídios podem ser de origem animal e vegetal. Os alimentos de origem animal que são ricos em lipídios são o quê? Carne vermelha, peixe, ovos, leite, manteiga. E de origem vegetal tem o coco, abacate, oleaginosas como castanhas, nozes, amêndoas e gergelim, azeitona, azeite de oliva. Aqui, né, os alimentos ricos em gorduras. As proteínas, pessoal. As proteínas são as macromoléculas mais abundantes das células, fundamentais para a estrutura e função celular. Eles são encontrados em todos os tipos de células e nos vírus. Elas são formadas por aminoácidos ligados entre si e unidos através das ligações peptídicas. Aminoácidos, o que são os aminoácidos? São as unidades fundamentais de todas as proteínas. Existem 20 diferentes tipos de aminoácidos formando essas importantes macromoléculas, cada um com uma propriedade específica. É importante destacar que, independente de ser vivo estudado, todos apresentam suas proteínas formadas por pelo menos 20 aminoácidos. A seguir, falando mais a respeito dessas moléculas orgânicas, né, dando ênfase em suas estruturas. Nos 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas de classificação.
Definição de aminoácido, né? Eles podem ser definidos como moléculas orgânicas que apresentam grupos carboxila e amino, ligados a um único carbono, denominado carbono alfa. Esse carbono é observado no centro do aminoácido e liga-se ao grupo amino ao grupo carboxila, um átomo de hidrogênio e um grupo variável, que é chamado de cadeia lateral grupo R. Está aqui, ó. Um carbono ligado ao grupo amino e ao grupo carboxila, certo? A gente tem um aminoácido. Quando tem esse R aqui, significa que pode ter vários outros tipos de radicais aqui. Pode ser uma cadeia pequena, uma cadeia longa, enfim. A gente vai ver muito isso melhor no ensino médio, certo? Classificação dos aminoácidos. Os aminoácidos são agrupados geralmente de acordo com a característica de suas cadeias laterais. De acordo com essas cadeias laterais, podemos dividi-los em aminoácido de cadeia lateral apolar e aminoácido de cadeia lateral polar. Aminoácidos ácidos, aminoácidos que possuem cadeias laterais com carga negativa devido à presença do grupo carboxila, e aminoácidos básicos, aminoácidos que possuem grupo amino nas cadeias laterais. Além dessa classificação, os aminoácidos podem ser classificados em dois grupos, aminoácidos essenciais e não essenciais. Nesse caso, o critério utilizado é a capacidade do organismo de sintetizar esses aminoácidos. Os aminoácidos essenciais são aqueles que não podem ser sintetizados endogenamente e devem ser obtidos a partir de alimento. Então, aminoácido essencial a gente tem que comer ele, certo? Em alguma fonte de proteína. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que o organismo é capaz de sintetizar. O corpo faz sozinho o aminoácido, certo? Os aminoácidos podem ser encontrados em diversos alimentos, como carne vermelha, ovo, queijo, leite, lentilha, almendras, amendoim e arroz. Os aminoácidos essenciais são chamados, são aqueles que devem ser obtidos por meio da alimentação, devido ao fato de que o organismo não é capaz de sintetizá-lo, ou seja, produzir. São considerados aminoácidos essenciais a isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilanina, treonina, triptofano e vanilina. Valina, perdão. Nas crianças, considera-se ainda mais uma mesma como essencial a histidina. Aqui a gente vê a imagem de todos os aminoácidos essenciais, certo, pessoal? A valina, leucina, isoleucina, fenilanina, argilina, certo? Tem todos aqui nessa imagem, todos os aminoácidos essenciais, os 10 aminoácidos essenciais. Vale destacar que a arginina é considerada um aminoácido condicionalmente essencial. Isso deve-se ao fato de que, em condições normais, o organismo é capaz de produzi-lo em quantidade adequada. Entretanto, em determinadas situações clínicas, observe que o consumo aumentar desse aminoácido de modo que excede a capacidade do corpo de produzi-lo. Um dado curioso a respeito dos aminoácidos essenciais é que todos eles podem ser conseguidos por meio de ingestão de um prato muito famoso entre os brasileiros, o arroz e feijão. O feijão é um alimento que possui todos os aminoácidos essenciais, porém apresenta uma quantidade limitada de metionina e cisteína. O arroz, por sua vez, é rico em metionina e cisteína. Deste modo, a combinação torna-se perfeita. Função dos aminoácidos. Os aminoácidos são moléculas importantes que atuam como subunidades da construção das proteínas. Pessoal, vamos imaginar um muro. O muro ele é cheio de tijolo, né? Então, a gente vê uma parede pronta, tá? O muro, aí vem cheio de tijolinho. Então, vamos imaginar que o muro é a proteína e os aminoácidos são os tijolos, certo? Então, a gente junta um monte de aminoácidos, tem um tijolo, junta um monte de aminoácidos, tem uma proteína. Junta um monte de tijolo, tem uma parede, certo? Essa é a melhor comparação que eu posso dar para vocês. As proteínas são macromoléculas essenciais para os seres vivos, atuando, entre outras funções, na defesa do organismo, na comunicação celular, no transporte de substâncias, na movimentação e na conservação de certas estruturas e como catalisador de reações químicas, as enzimas. Aminoácidos e proteínas. Como sabemos, aminoácidos são importantes na formação das proteínas. Cada uma dessas macromoléculas é formada por uma longa cadeia de aminoácidos, a quais são ligados entre si, né, por ligações peptídicas, que é uma ligação entre um grupo amina e um grupo carboxila. Eles se juntam. Cada proteína é formada por uma sequência específica de aminoácidos, sequência que determinará a sua conformação tridimensional. Os 20 tipos de aminoácidos diferentes existem combinações de diferentes formas, dando origem a diferentes proteínas. Uma proteína apresenta, em média, entre 50 a 200 mil aminoácidos. Tipos de proteína. Dependendo da função no organismo, as proteínas são classificadas em dois grandes grupos, pessoal. Proteína dinâmica. Esse tipo de proteína realiza funções como defesa do organismo, transporte de substâncias, catálise de reações, controle do metabolismo. Proteínas estruturais,
como o próprio nome indica. Sua função principal é a estruturação das células e dos tecidos do corpo humano. O colágeno e a elastina são exemplos desse tipo de proteína. Classificando as proteínas, por exemplo, pode ser classificado das seguintes formas, né? Quanto à composição, proteína simples, liberam aminoácidos durante a hidrólise, proteína conjugada por hidrólise, liberam aminoácidos e um radical não peptídico, denominado grupo prostético. Quanto ao número de cadeias polipeptídicas, proteínas monoméricas formadas por apenas uma cadeia polipeptídica, proteínas oligoméricas de estrutura e função mais complexa, não formadas por mais de uma cadeia polipeptídica. Quanto à forma, pode ser a proteína fibrosa. A maioria das proteínas fibrosas são insolúveis em meio aquoso e possuem pesos moleculares bastante elevados. Normalmente, são formados por longas moléculas de formato quase retilíneo e paralelas ao eixo de fibra. Fazem parte desse grupo as proteínas estruturais como o colágeno, de tecido conjuntivo, a queratina, do cabelo, a miosina dos músculos, entre outras. Proteínas globulares possuem estrutura especial mais complexa e são esféricas. Geralmente são solúveis em meio aquoso. São exemplos de proteínas globulares, as proteínas ativas, como as enzimas, e as transportadoras, como a hemoglobina. Função das proteínas. As principais funções das proteínas são fornecimento de energia, estruturação do corpo, catalisador de reações de funções biológicas, tais formação de enzimas, regulação do processo metabólico, armazenamento de substâncias, transporte de substâncias, destruturação e reparação dos tecidos e músculos, defesa do organismo na forma de anticorpos, produção de hormônios e neurotransmissores, certo? Então, pessoal, cada parte do seu corpo, aqui a pele, os olhos, a barba, enfim, os órgãos, isso é tudo feito de quê? De proteína, certo? Algumas outras funções, né, da proteína, certo? E os alimentos ricos em proteína. Os alimentos em proteína são de origem animal e em menor quantidade de origem vegetal. Então a gente pode encontrar proteína principalmente em carnes em geral, peixe, ovos, leite, derivados. Alimentos de origem vegetal, como feijão, lentilha, soja, quinoa, trigo, ervilhas, o arroz. Certo? Está aqui uma imagem que apresenta uma fonte vasta de proteína. Exemplos de proteína, deve ter a queratina, que está presente nas unhas, cabelos e nos pelos da pele, hemoglobina, que é no sangue, a fibrinogênio, processo de coagulação do sangue, a caseína no leite, a albumina, claro de óleo, colágeno abundante no corpo humano. E que a gente vai fazer 3 questões, pessoal, para fixar um pouco mais esse conteúdo. Os lipídios são os compostos energéticos consumidos preferencialmente pelo organismo, mais abundantes na química dos vegetais que na dos animais, substâncias insolúveis na água, mais solúveis nas chamadas solventes orgânicos, álcool, éter, benzeno, presentes como fosfolipídios, como no interior da célula, mas nunca na estrutura membrana plasmática. Correto, ele tem C, né? São insolúveis na água, mas solúveis em solventes orgânicos, como o álcool, o éter e o benzeno. Os lipídios são insolúveis na água por suas moléculas serem apolares, mas são solúveis em solventes orgânicos, como álcool, éter e benzeno. Complete a frase. Os esteroides são considerados uma categoria especial de, sendo o esteroide mais conhecido. As células utilizam o como matéria-prima para a fabricação das e dos proteína, colesterol, aminoácido, plantas, hormônios e vegetais. Carboidratos, hormônios vegetais, amidos, enzimas, carboidratos, polissacarídeos, glicogênio, amido, proteína, hormônios e vegetais. Lipídios, colesterol, membranas celulares, hormônios e esteroides. Pessoal, correto é entender, né? Lipídios, colesterol, membranas celulares e esteroides. Os esteroides são hormônios, são considerados uma categoria específica de hormônios, sendo o colesterol o esteroide mais comum. As células utilizam o colesterol como matéria-prima para a fabricação de membranas celulares e os hormônios esteroides, certo? Nos dias atuais sabemos que as moléculas de proteínas são formadas por dezenas, centenas ou milhares de outras moléculas, ligadas em sequência como os elos de uma corrente. Assinala a alternativa que menciona quais moléculas formam as proteínas. As moléculas de proteína, moléculas de aminoácidos, moléculas de glicose, moléculas de polissacarídeo, moléculas de quitina. Aminoácidos, né, pessoal? Os aminoácidos são unidos por ligações peptídicas, formando uma sequência de aminoácidos, assim uma proteína. Para casa, eu quero que vocês façam a página 35, todas as questões, tira a foto e manda para mim na Agenda Edu, certo? Não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Curte e compartilhe esse vídeo. Vai lá no Instagram, no Facebook da escola, certo? Qualquer dúvida na Agenda Edu, manda perguntas. Certo, pessoal? Bons estudos, até a semana que vem.